Então, essa festa, tá? Vamos dizer assim, essas festas do 7º mês, elas vão finalizar as festas da Torá, tá? As festas anuais da Torá. Ou seja, cada festa, cada grupo de festas representa algo em relação ao tabernáculo, tá? E João, Yohanan 14:6, Mashiach falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pessah aponta para o caminho. Mashiach é o caminho. Ou seja, sem o sacrifício do nosso Cordeiro Pascal, que é o Mashiach, tá? Não temos acesso às coisas do mundo vindouro. Então, Mashiach é o caminho. Em seguida, a segunda festa de peregrinação, depois de Pessah, vem o quê? Shavuot, tá? Shavuot, a festa das semanas em que o nosso povo de Israel, após sair do Egito, 40 dias depois, recebe a Torá no Monte Sinai, no evento chamado Matan Torá, a dádiva, a outorga da Torá. Então, Mashiach disse, eu sou o caminho, mas ele disse também o quê? E a verdade, ou seja, Shavuot mostra que a Torá é a verdade, tá? Então, nós precisamos da verdade, a verdade é a Torá, é a palavra. E Mashiach disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a vida é tipificada pela festa de Sukkot, das cabanas, tá? Então, simboliza a festa das cabanas, na qual Mashiach, aguardamos o seu breve retorno, ele vai tabernacular conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nós teremos esses corpos corruptíveis, tá? Em corpos incorruptíveis, eles serão transformados. Por isso que Mashiach falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos lá. A gente vai para um breve resumo sobre essa festa, porque a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre a festa, mas o tempo não nos permite. Então, um resumo para que a gente possa entender essa festa, tá? Lembrar algumas coisas, tá? Mikra Kodesh é hoje, tá? É hoje. E apesar de nós celebrarmos essa festa por 7 dias, Mikra Kodesh, ou seja, que tem as restrições de Shabat, é apenas hoje, tá bom? Dentre esses 7 dias. Simchat Torah, o Shemini Atzeret, aí é Mikra Kodesh de novo, ou seja, as mesmas restrições de um Shabat, tá? Isso tudo está descrito no livro de Vaikra, tá? Levítico, quem quiser depois com calma, a gente botou lá no grupo, mas quem quiser com calma pode estar lendo, ou seja, Levítico 23, do 33 até o 44. Vocês vão ver todas estas prescrições, explicando quais são os dias que é convocação sagrada, quais que não são, tá? Então vamos lá. Dentre as 3 grandes festas comandadas por Yahuwah, a festa de Sukkot, cabanas, tabernáculos, tendas, é a de maior significado profético para nós israelitas. Então essa é que tem o maior significado profético de todos, tá? Lembrar que na sua primeira vinda, tá, Mashiach cumpriu as 2 festas de peregrinação, tá? Ele cumpriu Pessah, porque ele foi a nossa Pessah, como a Brit Hadashah fala, tá? Shaul Hashaliah diz, ele é a nossa Pessah, tá? Ele é o nosso matzah, o nosso pão sem fermento, tá? O que acontece? Mashiach disse, ele disse após ressuscitar, não se ausentem da cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder, tá? E em Atos diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, Ruach HaKodesh, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda Yahudá, Samaria, Shomeron e até os confins da terra. Ou seja, tá? Então, na sua primeira vinda, Mashiach cumpriu essas 2 festas de peregrinação, tá? O que é narrado em Atos capítulo 2 foi a outorga da Ruach HaKodesh com plenitude, tá? Exatamente no dia em que o nosso povo estava celebrando o quê? Shavuot, tá? E agora falta o cumprimento da terceira etapa das festas de peregrinação, que é Sukkot, tá? Essas festas do 7º mês. Pode falar. Nós estamos sentindo a fragilidade que é morar numa cabana. Isso, estamos sentindo a fragilidade que é morar numa cabana. Oi? Urua, né? Arua, né? O vento de Elohim está passando por aqui. Tá derrubando tudo. Tá derrubando. Que parou de ventar lá, o vento veio pra cá. Veio pra cá, então, né, Renata? Então, é muito legal até esses imprevistos, tá? Se fosse combinado, se fosse combinado, não ia ser tão perfeito. Ó, vocês devem estar vendo aí o vento que tá dando, tá? E a gente Então, o que acontece? Não é artificial, eu não pedi esse vento aqui para ilustrar o estudo, tá? A nossa vida,
é extremamente frágil. Isso está dentro do roteiro, tá, da festa das cabanas, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. A nossa vida, essa nossa breve estada aqui na Terra, antes de sermos transformados pelo nosso Mashiach, tá? Nós somos como cabanas frágeis, tá? Nossa vida é frágil, tá? Existem imprevistos, tá? Mas o nosso Elohim é sempre conosco. Então vamos lá. Dentre as 3 festas, grandes festas comandadas por Yahuwah, a festa de Sukkot é a de maior significado profético para nós israelitas, ou seja, é a que simboliza o retorno do Mashiach, o estabelecimento do reino milenar, tá? É comemorada essa festa no 15º dia do mês de Tishrei, ou seja, o 7º mês do calendário hebraico israelita. Então vamos lá. Hoje estamos no 15º dia, tá, do 7º mês de Tishrei, tá? Então vamos lá. Só lembrar uma coisa. Alguns dias atrás nós celebramos Yom Teruah, no dia 1º do 7º mês do calendário israelita. No primeiro dia do 7º mês, Yom Teruah. No 10º dia, Yom HaKippurim, tá? O dia das expiações. Yom Teruah foi o dia de soar o shofar, do alarido. Yom HaKippurim, o dia de fazer expiações. Toda alma que não se humilhar, que não se afligir, será extirpada de Israel, o Criador diz na sua palavra. Foi no 10º dia, alguns dias atrás, e hoje é o 15º dia, ou seja, após fazermos soar o alarido do shofar, após nos entristecermos, então hoje estamos prontos a recebermos Mashiach, para que ele venha tabernacular conosco. Ele é um Elohim Kadosh, e por isso nós devemos ser Kedoshim, devemos nos santificar. Vamos lá. Como esta celebração dura 7 dias, temos a incidência de 7, 7, 7, né? Quando teremos o último grande dia da festa de Sukkot, tá? Então, nós sabemos que ela dura 7 dias, tá? Ela é no 7º mês, tá? Então, o número 7 se multiplica nessa festa, tá? Quando teremos o último dia da grande festa de Sukkot. Afinal, esta festa simboliza a máxima plenitude de Yahuwah Elohim, Yahushua HaMashiach tabernaculando em nossos corações para sempre. E a Torá se fez carne e tabernaculou entre nós. Tá? Então, Yohanan, João 14, diz isso. E a Davar, ou seja, em hebraico a Davar, em aramaico a Miltá, que é a força, emanação e a Torá viva, tá? E a Torá e a Miltá se fez carne e tabernaculou entre nós. Essa palavra tabernaculou aqui em hebraico é Shaham, é da mesma raiz de Shahom, que é morar, habitar, da onde surgiu o termo Sheriná, tá? E Mishkan, que é o tabernáculo, tá bom? Então Mashiach, melhor tradução para João 1,14 é e a palavra e a Torá se fez carne e tabernaculou entre nós, e armou a sua tenda entre nós. Tá? Então vamos lá. Ao utilizarmos também celebrações das festas bíblicas, das festas israelitas da Torá, para avaliação da nossa vida espiritual, teremos agora o máximo de revelações. Afinal, todas as festas anteriores eram uma preparação para que alcançássemos a revelação máxima na própria pessoa do Mashiach, que veio, morreu por nós e alcançará toda a tribo, língua e nação. Tá? Então nós sabemos disso, né? Aguardamos o retorno do Mashiach, tá? Yahushua agora quer voltar para buscar a sua noiva, ou seja, o povo de Israel, tá? Então temos que entender que todas as festas apontam para o nosso Mashiach Yahushua. Vamos lá. E falou mais Yahuwah a Moshe, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste 7º mês será a festa das cabanas a Yahuwah por 7 dias. Ao primeiro dia haverá Mikra Kodesh, convocação sagrada, e nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada a Yahuwah. E no dia 8º tereis Mikra Kodesh, convocação sagrada, e oferecereis ofertas queimadas a Yahuwah. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Como eu havia dito, hoje é Mikra Kodesh, é como se fosse um Shabat, tá? E no 8º dia é Mikra Kodesh também, que é o Simchat Torah. São estas as festas fixas de Yahuwah, que proclamareis para convocações sagradas, para oferecer a Yahuwah oferta queimada, holocausto e oferta de manjares. Então aqui vem dizendo inúmeros textos, tá? Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa de Yahuwah por 7 dias. Então esses 7 dias a gente tem que se alegrar, tá?
eu sei que todos nós temos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Criador, sabendo disso, ele é um Elohim festeiro. Uma coisa logo que eu percebi quando eu comecei a fazer Techuvá, toda hora festa, né? Eu cheguei aqui para minha família aqui em casa e eu falei, poxa, vocês estão percebendo a mesma coisa que eu? Que o nosso Elohim, ele é festeiro, ele gosta de festa, né? Então a gente percebeu isso, tá? Então essa é a didática do Criador, tá? Para que nós não venhamos abrigar a tristeza em nosso coração, tá? Então o melhor antídoto contra a depressão, tá? A tristeza é o quê? É a alegria. E o Criador nos chama a nos alegrarmos, tá? Em todas as festas. Vamos lá. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa de Yahuá por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros, fruto de árvores formosas, ramos de tamareiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante Yahuá, vosso Elohim. Celebrareis esta como festa a Yahuá por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Ou seja, apesar da religião dizer que isso aí é coisa da lei de Moisés, não precisa, que não sei o quê. Só que não, tá? As escrituras falam que é estatuto perpétuo, ou seja, para todo sempre. O que é perpétuo é para todo sempre. Celebrareis esta festa a Yahuá por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, cabanas, Sucot, quando os tirei da terra do Mitzrayim, Egito. Eu sou Yahuá, vosso Elohim, tá? Então esse texto está em Levítico, capítulo 23, tá? Que eu li para vocês. A festa de Sucot, tá? Também conhecida como festa da colheita, é originalmente uma festa agrícola. Então uma característica das festas da Torá é que elas são agrícolas, tá? Assim como a Pêssar também e Shavuot. Apesar disso, Yahuá atribui um significado histórico, a lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento de Yahuá. A fragilidade das tendas que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo, quando peregrinava os 40 anos no deserto, a caminho da terra prometida. Então olha que legal, ainda agora teve um vento aqui, a gente ficou até preocupado aqui, né? Ainda está tendo um vento, né? Estava tendo uma previsão de chuva também, né? Está tendo previsão. Para lá o céu está bem escuro. Então isso tudo é uma ilustração, uma alegoria, tá? Da fragilidade de nossas vidas, tá? Tradicionalmente nós fazemos nossas cabanas, tá? De maneira que ela fique exposta. A gente procura cobrir a cabana, tá? Mas sempre tem que deixar ela um pouquinho exposta. Já é tradição em Israel. Ou seja, essas brechas que a gente deixa na parte de cima para nos mostrar que estamos sujeitos às intempéries da vida. Vento, chuva, tá? Mas também tem uma coisa boa, o raio do sol penetra, tá? Por essas frestazinhas, entenderam que interessante, tá? Então nossas vidas, elas são cheias de improviso, tá? E a gente consegue ver o céu, né? A gente consegue ver o céu. Daqui, ó, por exemplo, eu tô olhando e tô vendo o céu, tá? Tô vendo as nuvens. Então olha que coisa boa. É uma maravilha, é uma bênção que na maioria dos dias do ano a gente não tem isso, tá? Outra coisa, a cabana, ela não tem cômodo. Quantos cômodos tem essa cabana aqui? Um só, né? Então, como não tem vários cômodos, tá? Todos nós somos obrigados ao quê? A convivermos esses 7 dias. Ou seja, nós estamos mais unidos e a gente leva isso para o decorrer do nosso ano, ou seja, para que a gente fique mais unido, tá? Então essa festa, ela tem uma didática muito interessante. Vamos abrir rapidinho, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo, ele faz um midrash com a festa das cabanas, falando da fragilidade física, a fragilidade dessa nossa vida. Olha aqui, o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, Corintim Beit, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desta cabana, desta sucá, se desfizer, temos de Elohim um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos nesta cabana, nesta sucá, nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos,
para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Elohim, o qual nos deu também o penhor da Ruach, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes de Yahuwah, porque andamos por emuná e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com Yahuwah, tá? Então esse texto aqui é maravilhoso. Paulo, Shaul Hachalia, o nosso irmão, ele faz um midrash com a festa das cabanas, tá? Essa fragilidade que a gente está vendo aqui nessa cabana é a fragilidade que a gente tem, né? O pessoal tá falando sobre a fragilidade, a Renata botou que ela estava pensando justamente nisso. E a Paula falou que ela está a milhares de quilômetros e lá também está uma chuva muito forte. A mesma coisa, né? Então, quer dizer... Todos os lugares. Todos os lugares. Então, legal que a Renata falou isso, a Paula, né? A Renata lá no Rio de Janeiro, né? A Paula lá nos Estados Unidos, quer dizer, as intempéries da vida nos alcançam nos 4 cantos da terra, tá? E isso é uma coisa interessante. A pessoa pode fazer esporte a vida inteira, pode se cuidar, pode se alimentar bem. Isso significa que ela nunca vai adoecer? Não. Ela pode ter uma vida financeira bem equilibrada e tudo, pode batalhar, se esforçar, mas significa que ela nunca vai passar um imprevisto financeiro? Não, tá? Mashiach foi bem claro, no mundo tereis o quê? Aflições, tá? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tá? Então essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada, e o Criador ilustrou isso durante 40 anos, cuidando do nosso povo, tá? Ou seja, como a gente não pode confiar em si próprio, a nossa confiança é única e exclusivamente em quem? Em Yahuwah, tá? É só nele que a gente confia, tá? Então vamos lá. A festa de Sukkot dura uma semana. Durante esse período, nós israelitas habitamos em cabanas construídas com ramos. Vocês deram uma filmada aí, mostraram para o pessoal? Filmou, então vocês viram aí como é que é, né? Uma coisa interessante, tá? Lá em Israel, o sujeito pode ser o maior milionário do mundo e tudo, tá? O que ele vai fazer? Pode morar numa mansão. O que ele vai fazer durante esses 7 dias? Vai ficar numa sucá. Vai ficar numa sucá, tá? Então é a didática do Criador, ele nos ensina o quê? Esse contato com a sucá mostra o quê? Que todos nós somos iguais, ou seja, somos peregrinos, estrangeiros, aguardamos o quê? A cidade que desce dos céus, a Nova Jerusalém. Conforme diz em Hebreus, todos nós somos peregrinos, tá? Aqui. A festa de Sukkot dura uma semana. Durante esse período, os israelitas habitam em tendas construídas com ramos. É um tempo de regozijo e ações de agradecimentos, ações de graças, tá? Então é o tempo da gente estar agradecendo ao Criador, tá? Nós estamos vindo de uma bateria de festas, uma sequência. Então essa festa simboliza o quê? A vida. Mashiach disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Representa a festa na qual Mashiach vai tabernacular aqui conosco durante 1000 anos, é um aquecimento para o mundo vindouro, para o Olam Rabá, tá? Então vamos lá. Posteriormente, na história israelita, a Pessa, Shavuot e Sukkot são chamadas de festas de peregrinação, Shalosh Regalim, porque nestas 3 festas era exigido que todo homem israelita fizesse uma peregrinação até o templo em Jerusalém. Nestas ocasiões, o povo trazia os primeiros frutos da colheita da estação ao templo, onde uma parte era apresentada como oferta a Yahuwah e o restante usado pelas famílias dos sacerdotes. Somente após essa obrigação ser cumprida, era permitido usar a colheita da estação como alimento. Então, nosso povo sempre teve esse cuidado, tá? O frutinho estava nascendo, então a pessoa pegava uma fitinha vermelha, era uma coisa lindíssima, tá? Pegava uma fitinha vermelha lá, o primeiro frutinho que está nascendo, pegava a fitinha vermelha, envolvia aquele frutinho. Esse frutinho aqui eu vou levar para o tabernáculo, na época do templo eu vou levar para o templo, tá? Para Jerusalém, tá? Então vamos lá. Entregar para o Criador. Somente depois disso é que a colheita poderia ser usada como alimento pelas famílias israelitas. Ou seja, como diz em Provérbios, capítulo 3, tá? Honra com teus bens e com os bicurim, as primícias de tua casa e de tua renda, e assim se fartarão, né, os teus celeiros. Ou seja, o nosso povo fazia isso, porque as festas estão conectadas à agricultura, tá? O período agrícola. A ordenança de Yahuwah para que o povo habitasse em tendas, cabanas, traz conotações de caráter moral, social, histórico e espiritual, tá? Então, muitos veem a sucá como um símbolo de proteção divina, tá?
Em momentos de aflição, pedimos ao Todo-Poderoso que nos abrigue em sua sucá. Salmos 27, versículo 5, tá? Então o salmista orou, me abriga, né? Em sua sucá, em sua cabana, tá? A sucá é um chamado contra a vaidade e um apelo à humanidade. Mesmo o mais poderoso dos homens deve viver durante 7 dias numa habitação primitiva e modesta, conscientizando-se da não permanência das posses materiais. E mais ainda, ele deve compartilhar essa moradia com todos os desprivilegiados ao seu redor, seus servos, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem dentro dos seus portões. Devarim, Deuteronômio 16, 14, tá? Existe uma história interessante que aconteceu em Israel, tá? Essa história aconteceu com o Yahudi, eu acho que foi em outro país, se eu não me engano, tá? E o que acontece? Em Israel já é normal habitar em cabanas, o pessoal faz cabana no apartamento, essa coisa toda. Vocês já devem ter visto fotos aí na internet, tem gente até que na bicicleta faz uma cabana, vocês já viram? Na bicicleta, né? Hoje eu vi uma foto que postaram um camelo, né? Um camelo. Em Israel que ele anda numa bicicleta, né? Então nada é desculpa para a pessoa dizer assim, eu não tenho espaço. Até na bicicleta você pode fazer uma cabana. Tem a foto que eu vi hoje de um cara num camelo, ele fez uma cabana em cima de um camelo, tá? Então teve um camarada, eu não sei em qual país foi, eu acho que foi fora de Israel. Ele era um Yahudi. Então uma história interessante, verídica, que aconteceu com um irmão nosso da casa de Judá. Eu acho que foi em outro país sem ser Israel, porque em Israel é comum isso. Ele armou lá no apartamento dele, aqueles apartamentos luxuosos, que não podia colocar nada descaracterizando. E ele armou a cabana dele lá, e o pessoal do lado de fora passava, e os moradores daquele apartamento ficaram escandalizados com ele. Que negócio é esse? Uma cabana aqui, tá tirando a característica aqui do prédio, esse prédio luxuoso. E o caso foi levado ao juiz, tá? E é bem interessante essa história, tá? O pessoal aqui lembra dessa história? Vocês estão lembrados, tá? E o caso foi levado ao juiz, o camarada prestou uma queixa para ele. Só que, para sorte desse israelita, tá? Esse israelita que estava cumprindo o mandamento da sucá, o juiz também era judeu, tá? E já sabia que isso era um mandamento, mas não podia falar isso com todas as letras, tá? Aí o juiz foi bem sério, né? Ouviu lá a acusação e falou, olha, a minha sentença é a seguinte, olha, aí virou, esse juiz que era judeu, virou pro judeu que tinha feito a cabana lá no apartamento dele, que estava sendo acusado, falou assim, olha, eu ordeno que daqui a 7 dias, tá? Daqui a 7 dias você remova aquela cabana lá do seu apartamento, tá? Eu bato o martelo e decreto a sentença. Daqui a 7 dias, você tem no máximo 7 dias para tirar aquela cabana lá do seu apartamento, tá? O judeu vibrou, o camarada lá que acusou ele não sabia de nada, também ficou feliz, né? Porque para ele achou que prevaleceu, só que os dois judeus se entenderam o que estava acontecendo, ou seja, aquele juiz que era judeu não queria atrapalhar o outro judeu, o outro israelita de cumprir o mandamento, tá? Depois de 7 dias ele desarmou, ele já ia desarmar mesmo, inclusive é um mandamento, tá? 7 dias, tá? Então isso é uma história verídica, ou seja, nada é desculpa para que nós venhamos deixar de celebrar Sukkot, tá? Então sabemos de vários irmãos aí que moram em apartamento, às vezes a casa não tem quintal, nem nada, mas vamos armar as cabanas, tá? As Sukkot, tá? Então, é uma mitzvah, tá? Para que venhamos lembrar que o nosso povo habitou em tendas, em cabanas durante 40 anos. E o dia que eu acho que está mais ventando é hoje, ó. É o dia que está mais ventando, é. A gente tá vendo Parou aqui, os trens ó, e fecharam a ponte parou de os Niterói. trens, É mesmo? as praias não estão funcionando É mesmo? e a ponte de Niterói fechou. Caramba, O Elimar, fechou por causa do a vento. cabana dele. A cabana dele também ventou, é. No terraço, é. Então é a Ruach Elohim, né? É o vento de Elohim que está passando, né? Balançando as cabanas. Tá balançando as cabanas, Tá né? vendo se tá firme mesmo. Tá firme. Então, olha só, por ser pequenas, sem compartimentos, a sucá, ó, no plural é sucot, tá? É cabanas, mas no singular é sucá, tá? Então vamos lá. Por ser pequena, sem compartimentos, a sucá obriga os seus moradores a se aproximarem física e afetivamente. Imagina a pessoa que tem uma casa gigantesca, tá? Nesse período de Sukkot, ou seja, todos ficam num compartimento só, tem que ficar se vendo, faz as refeições juntos, faz a brahá junto, tá? Sacode o lulav, agita o lulav junto, tá? Então vamos lá. Por ser pequena, sem compartimentos, a sucá obriga seus moradores a se aproximarem física e afetivamente e talvez os inspire a se manterem mais unidos nos outros dias do ano. Isso é uma tradição, tá? Não tem na Torá, ou seja, de acordo com a tradição, tá? A cobertura da sucá
ela deve ser feita de tal maneira, como eu disse, que através dela se possa ver as estrelas. Olha que lindo isso. Resulta em se ter um teto pelo qual se infiltram a chuva e o vento, mas pelo qual também penetra a luz do sol. Então, tradicionalmente, não é um mandamento isso, mas é uma tradição boa, tá, do nosso povo de Israel, fazermos isso. Essa aqui a gente está cumprindo, está dando para ver bem aqui o céu, as nuvens. De noite a gente vai conseguir ver as estrelas aqui, né? Então, essa tradição boa, tá? A gente procura cumprir, tá? Vamos lá. A Sukkah é o modelo de um verdadeiro lar, sem uma estrutura sofisticada, sem decoração luxuosa, porém cheia de calor, tradição e santidade, Kedushá. Um lar deve ter espiritualidade, deve ter uma vista para os céus, tá? Olha que bonito, a gente parar e poder olhar os céus, tá? A Sukkah é um abrigo temporário, improvisado, construído às pressas. Todo mundo construiu às pressas, né? A gente aqui em casa tá vendo corre-corre, não é isso, né? Não é isso? Corre-corre aqui para fazer? Vai na rua, maior aventura, arruma bambu. Cachoeira, pegar bambu. Cachoeira. Foram 2 dias de aventura. 2 dias de aventura, né? Pegar o bambu e tal, mas... Hein? Pisei no formigueiro. Daniel pisou no formigueiro, né? Quase que a correnteza levou a Jéssica, né? Então foi cachoeira, foi montanha. Tô com a minha mão toda cortada. Pessoal aqui com a mão toda cortada. Tudo com band-aid aí no dedo, pessoal. Tudo cortado aí, ó, tá? Então, Martelei a mão. martelou a mão, mas faz parte, é tudo improvisado, tá? Até pra gente entender como era a vida do nosso povo de Israel. Imagina, o povo tá lá sossegado, daqui a pouco levantava a nuvem, aí começava a tocar lá as trombetas de prata, começava a tocar o chofar, ó, vai cair ali, caiu. Tá? É isopor, não tem problema que não quebra, tá? Então, eu quis prevenir o pessoal do susto, eu acho que assustei mais, né? Avisando, né? Assustou mais. Vai cair, foi involuntário, né? Então é de isopor, não tem problema, uma caixinha ali. Então, vamos lá, foram 2 dias de aventura, né? Eles tiveram esse trabalho todo, mas foi bem legal. Ou seja, pra gente lembrar, pô, a gente fez isso, mas imagina o nosso povo, 40 anos no deserto tendo que fazer isso. E era a melhor equipe de mudança do mundo, era a equipe de mudança do nosso povo de Israel lá, durante aqueles 40 anos, tá? Então, 42 vezes, durante 40 anos, nosso povo se mudou de um lugar para o outro, tá? Então, assim é a nossa vida, tá? Vamos lá. A Sukkah é um abrigo temporário, improvisado, construído às pressas. E, no entanto, ela é um símbolo de permanência e continuidade. É tão frágil, tão precária, tão instável e, no entanto, sobreviveu a tantos impérios, a tantas revoluções, porque, na verdade, o seu sustento é de Yahuwá. É somente Yahuwá quem nos pode sustentar. Então, Baruch atah Yahuwá Eloheinu melech haolam. Ou seja, apesar de sermos tão frágeis, tá? Como uma Sukkah, é Yahuwá que tem mantido a nossa nação de Israel. A Sukkah é uma construção rústica, cuja cobertura é feita de produtos da terra, fáceis de se obter, tá? Então, por exemplo, uma vantagem da gente que mora no interior é essa, tá? Quando a gente morava lá no Rio de Janeiro, capital, a gente não teria tanta facilidade de arrumar as coisas como a gente arrumou aqui, né? Aqui, eles pegaram o carro, deram uma volta e voltaram com a cabana já, com os ingredientes todos da cabana, do lulav, praticamente tudo, tá? O povo de Israel tomou as palavras de Elohim em Vaikra, Levítico 23, em seu sentido literal. Nós interpretamos habitar como sentido de que devemos, pelo menos, no mínimo, comer na Sukkah, tá? E os que puderem dormir na Sukkah também, que durmam, tá? Aqueles que moram em cidades que são, vamos dizer assim, perigosas, né? Que são capitais, tá? O mais importante é a preservação da vida, tá? Não vai arriscar a vida. Tem gente que se for dormir no quintal, na Sukkah, vai ficar perigoso, né? O Davi e o Daniel falaram que ia dormir, a gente tá só esperando. Vamos ver. Falaram que iam dormir os dois? Então, A olha gente só. já combinou que de noite a gente vai trancar a porta. Vamos trancar e a vai porta deixar eles dois aqui fora. Vamos trancar a porta da casa, da Sukkah não dá pra trancar a porta, né? Mas a gente vai trancar a porta da casa, né? Então, assim, gente, sempre foi um desejo nosso a gente morar no interior. Agora a gente tá morando aqui no interior, em Itatiaia, porque a gente queria ter essa possibilidade de, caso a gente quisesse dormir na Sukkah, lá no Rio de Janeiro, pô, se a gente fosse dormir do lado de fora, né? Poxa, E acordar sem cabana, sem cabana, sem nada, né? Então, né, tem o mandamento da preservação da vida, que em hebraico se chama Pikuach Nefesh, ou seja, preservação da alma, da vida, tá?
Mas agora a gente está conseguindo morar no interior. Caso a gente queira dormir aqui na Sucá, pela primeira vez a gente vai conseguir, né? A gente vai ficar vendo eles ali do camarote. Do ali. camarote, eles vão ficar. Do camarote a gente vai ver eles, né? Tá arriscado até a gente querer vir aqui ficar com eles, né? Vamos lá, né? Então vamos lá. Vamos prosseguir, tá? O uso de 4 espécies de plantas, tá? É prescrito. Quem quiser anotar o texto onde é que está o lulav, é Levítico 23:40, tá? Então, em Levítico 23:40 fala: e ao primeiro dia tomareis para vós fruto de formosas árvores, ramos de palmeiras, de tâmaras, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante Yahuá, vosso Elohim, por 7 dias. Aonde surgiu, né, a tradição do lulav, tá? Ou seja, dessas 4 espécies, de Levítico 23:40. E, ao que tudo indica, Yahushua HaMashiach deu o aval em Matitiahu, Mateus capítulo 13, que daqui a pouquinho a gente vai para esse texto. Vamos lá. O uso de 4 espécies de plantas é prescrito em Levítico 23:40, tá? Então vamos lá. As espécies são, vamos lá, a fruta de árvore formosa significa o etrog, é a cidra, ou pode ser o limão também. Ramos de palmeiras são os ramos da tamareira, tá? Que formam o corpo do lulav. Ramos de árvores frondosas refere-se à mirta, tá? Hadassim, em hebraico. E salgueiros de ribeira, ao familiar salgueiro, aravai no plural aravot, tá? Essas 4 espécies formam o molho de Sukkot, tá? Que seguramos e abençoamos em cada dia da semana durante a festa de Sukkot. Em Israel se diz que estes 4 tipos de árvore representam 4 tipos de pessoas. Assim, a cidra, o etrog, a gente já até falou, não vou falar para a gente ganhar tempo, tá? Então já vimos o que representa cada um dessas 4 espécies, entendemos que como povo de Israel precisamos estar juntos, tá? Agora, olha que coisa linda. Em Matitiahu, Mateus capítulo 13, Mashiach Yahushua fez um midrash, tá? Com esse texto de Levítico 23:40, tá? Com as 4 espécies. Vejamos, o primeiro tipo de pessoa, Yahushua HaMashiach chamou de os que estão à beira do caminho. Ou seja, ele recebe a palavra de Elohim, mas logo depois vêm as aves e comem a semente à beira do caminho. Podemos comparar este tipo de pessoa, de israelita, com a aravá, ou seja, aquela plantinha que não tem cheiro e nem fruto, tá? Não produz perfume e nem dá fruto, tá? O segundo tipo de pessoa é o Hadassim, recebe a semente, de acordo com Yahushua, tá? Recebe a semente, porém em terreno pedregoso, e por isso não cria raízes. Este israelita só dá um pequeno perfume no início, e não cresce nem produz frutos. Olha que legal, o Mashiach fazendo midrash, tá? O terceiro tipo de pessoa, o lulav, tá? Que é o que faz o corpo, tá? Do lulav propriamente dito, o ramo da tamareira, compara-se àquele tipo de pessoa que recebe com alegria a palavra de Elohim, a semente, mas devido aos prazeres e amor às riquezas, torna-se sufocado por espinhos, tornando-se infrutífero. E o quarto e último tipo de pessoa é aquela que recebe bem a palavra de Elohim, produz um bom testemunho, exala o perfume de Elohim e produz abundantes frutos, né? Uma delícia o limão, tá? A 30, a 60 e a 100 por 1. Este último tipo é o israelita que serve como um referencial, ou seja, a mitzvah é que esse tipo de israelita esteja junto dos outros 3 tipos, ou seja, nós somos imbatíveis apenas se ficarmos os 4 tipos de israelitas juntos, tá? Então esse é o grande desafio de lulav, ou seja, uma didática, que nunca venhamos olhar para o nosso irmão israelita e pensar assim, vamos supor, aquele que é simbolizado pela aravá, pô, aquela pessoa não quer saber de aprender Torá, e ela nem quer aprender a Torá e nem cumpre mandamento, eu não quero saber daquela pessoa não. Quem somos nós para fazermos isso, tá? Então os 2 extremos, tá? Um que estuda a Torá e que cumpre os mandamentos, tá? Ele não pode se isolar do outro extremo, ou seja, aquele que não estuda a Torá e nem cumpre os mandamentos. Ou seja, resumindo, as 4 espécies têm que estar bem juntas, tá? Vamos lá. Diariamente, durante a semana de Sukkot, pegamos na mão direita as 3 espécies de ramos, na mão esquerda o etrog. Recitamos uma brahá e em seguida juntamos as mãos
e agitamos o molho para todos os lados, para cima e para baixo, ou seja, vocês viram para várias direções, tá? A brahá é dada sobre o elemento lulav, tá? Então a gente já viu aqui o que o Mashiach falou sobre essas 4 espécies. A festa de Sukkot tinha 2 aspectos distintos na época do templo. Uma parte da festa era consagrada ao louvor e à ação de agradecimentos. O toque das trombetas e do shofar convocava o povo, que se postava nas ruas para assistir à marcha dos sacerdotes. Estes iam até o tanque de Siloé, enchiam uma vasilha de prata de água e depois rumavam para o templo e a derramavam no altar. Era um cortejo magnífico dos sacerdotes vestidos de branco, instrumentos musicais e corais. Os levitas se faziam acompanhar por músicos com instrumentos de corda, sopro e percussão durante a recitação dos salmos do 113 até o 118. Então eram recitados esses salmos, do 113 até o 118, que é chamado de Halel, com palavras messiânicas, como no Salmo 118, versículos 25 e 26. Ó Yahuá, salva-nos, te pedimos. Roshiana. Ó Yahuá, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Baru Rabá Beshem Radom Yahuá. Bendito que vem em nome do soberano Yahuá. Esse ritual de derramamento de água simbolizava ações de agradecimentos pela chuva que possibilitou a colheita do ano. Orações por mais chuvas eram feitas para possibilitar a colheita da próxima estação. Esse ritual simbolizava também a alegria espiritual e a salvação. A cada dia, durante o período da festa, os sacerdotes rodeavam uma vez o grande altar de sacrifícios, agitando seus lulavim, ou seja, cada um tinha essas 4 espécies, eles agitavam em todas as direções, como nós fizemos aqui logo no início, tá? Os ramos eram seguros, juntos na mão direita, e o etrog, o limão, a cidra na mão esquerda. No 7º dia, chamado de Roshaná Rabá, que significa grande salvação, os sacerdotes rodeavam o altar 7 vezes, ou seja, nesse último dia eles rodeavam 7 vezes, tá? Recitando o Salmo 118. Durante os 7 dias de Sukkot, o grande altar de sacrifício recebia um número de sacrifícios maior do que em qualquer outra festa. Eram 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros e 7 bodes. Isso está em Números 29, do 12 até o 34. Em relação aos 70 novilhos, o Talmud ensina que as 70 nações do mundo são representadas nas ofertas de expiação de Israel. O segundo ponto alto das comemorações eram os festejos. À noite, as multidões festejavam com banquetes e ainda cantavam e caminhavam pelas ruas portando tochas, ou seja, na parte da noite o pessoal acendia tochas, tá? Eram também colocadas tochas que iluminavam o átrio do templo, então ficava lindo, tá? Nesses momentos demonstravam sua gratidão a Yahuá, desfrutando das boas coisas da vida e do prazer de gozar e a companhia uns dos outros, igual nós estamos desfrutando, né? Então, uma alegria nós recebermos os irmãos que estão aqui em nossa casa, né? A Jéssica, o Davizinho, a Inabel e a Lorena, né? Elas estão aqui, tá? Todas as festas a gente vai procurar estar, sempre que possível a gente vai procurar estar junto. Essa festa a gente estendeu o convite a todos os irmãos e todas as irmãs do grupo. A gente sabe que existem os imprevistos, os obstáculos, tá? Podem ir se programando Mas, para os próximos anos. Né? Exatamente, tá? Todos podem se programando para os próximos anos, tá? Então a gente vai falar para vocês com antecedência, tá ok? Mas então a gente se alegra muito com a companhia uns dos outros. É um tesouro em nossas vidas a presença dos nossos irmãos. Foi a essa festa que os irmãos do Mashiach se referiram quando insistiram com ele para que ele seguisse para Jerusalém, lá em João, Yohanan 7, do 1 ao 9. De início, Yahushua não os acompanhou, porém depois, ocultamente, foi para Yahudá. Durante a festa, o Mashiach deu ensinamentos e sofreu dura oposição por parte dos fariseus. Foi nessa ocasião que chamou os que tivessem sede para irem até ele e beber. Yohanan, João, capítulo 7. Isso pode ter sido uma referência à água derramada no altar durante a festa. Então, Mashiach utilizava o que estava acontecendo ali durante a festa, tá? No último dia era o quê? Roshaná Rabá, ou seja, a grande salvação, e nesse dia eles jogavam água, os sacerdotes, água que eles traziam lá do tanque de Siloé. Mashiach, vendo todo aquele audiovisual, ele foi e falou. A gente vai ver mais na frente, tá? Na verdade, ele não falou, em hebraico diz que ele clamou. Na verdade, a melhor tradução seria que ele gritou, o Mashiach gritou, né?
quem tiver sede, vem a mim e beba, né? E quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, tá? conectado com a música que a gente dançou, né? Exatamente. Isso, nem vi se o pessoal gostou de ver a gente dançar. Diz aí se deu para ver a gente dançar, gostaram, né? Porque a gente não conseguiu ler os comentários. A gente não conseguiu ler os comentários, tá? Então, eu acho que deu para o pessoal ver aí, né? A gente dançando, tá? Então aqui o espaço ficou meio espremido, a gente teve que improvisar, tinha uma plantinha aqui na frente, tá? Uma oliveira aqui na frente. Uma oliveira, tá? Aqui na frente, e a gente não queria pisar nela, né? Então vamos lá. Ela tá novinha ainda. Tá novinha, bebezinha ainda, né? Então vamos lá. Foi maravilhoso. Amã, tá? Então vamos lá. E nesse jardim aqui a gente plantou, tem a oliveira que apareceu aí, tem uma tamareira que está mais ali, não sei se vocês conseguiram ver, e tem uma figueira também ali, né? A gente fez questão de plantar alguns dos frutos de Israel, que são mencionados em Deuteronômio 8:8, tá? Aqui. A francesinha botou que se A nossa irmã Yassi, né, Ioná? Que se ela pudesse sair da França, ela gostaria de passar uma festa com a gente. Amã. Então pode vir, irmã, tá? Pode vir, irmã Ioná, tá? Pode vir, tá? A Juliana Helena disse que o áudio tá atrasado. Tá atrasado para mais alguém? Tá atrasado para mais alguém? Se tiver, a gente reinicia aí, tá? Diz aí. Senão eu fico igual um ventríloco, né? Falando. Senão eu vou ficar... Ainda fica vamos lá. ruim depois pra poder salvar. Para poder salvar. Às vezes a a gente perde alguma coisa da filmagem e usa a imagem. Fazer uma visita, né, para na França, tua irmã. Ou nós irmos na França visitarmos a nossa irmã Ioná, né? E visitarmos a Paula também nos Estados Unidos, né? Não é nada mal também, né? É verdade, Tá atrasado. A gente nem se importa, né? Em visitarmos outros irmãos e irmãs também nos estados do Brasil. Todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil, a gente nem se importa, né? Vamos lá. Eu vou reiniciar. Vai reiniciar, tá bom, pessoal? Tá? Porque o áudio tá desencontrado. Senão eu vou ficar igual um ventríloco aqui, tá? Tá bom? Então vamos lá. Vai reiniciar, tá? Voltou, tá direitinho. Voltou, né? Então tá. Agora não vou ficar mais igual um ventríloco, né? Então vamos lá. A Ioná falou que a casa dela tá aberta. A gente pode ir. Amã, tá? Então vamos lá, né? Como povo de Israel, a gente tem a gente ficou longe, né? Durante milhares de anos, né? E a Galut foi muito forte e a gente sente esse desejo de estar junto dos irmãos e das irmãs. Então vamos lá. Eu preciso correr aqui, acelerar, porque está escurecendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir. A festa de Sukkot. A Paula também falou que tá aberto. Amã, Vai a ser Paula ótimo também, né? receber Nossa a irmã gente. Paula. Amã, tá. Então, Amã, o nosso desejo é conhecer todos os irmãos, né, e irmãs, né? Tanto dos estados brasileiros quanto de outros países, tá? A festa de Sukkot fala da alegria do Mashiach e Yahushua tabernaculando em nosso meio. É uma época de regozijo e de plenitude. Podemos ver também Yahushua HaMashiach tipificado no ritual do derramamento da água. Então lembrar que no último dia, que era o sétimo, tá, de Rosh Hashanah Rabbah, os sacerdotes pegavam água lá no tanque de Siloé, e eles começavam a derramar água, e o Mashiach, vendo isso, ele deu um grito, tá? Temos um relato da festa dos tabernáculos, que foi a última de que Yahushua participou. Podemos imaginar a cena grandiosa, o grande cortejo de sacerdotes vestidos de branco. Vamos montando na cabeça da gente, tá? O grande cortejo de sacerdotes vestidos de branco, os levitas, os instrumentos, o derramamento da água no altar, e Yahushua HaMashiach em pé, nas sombras das grandes colunas do templo, só observando. Ele, o próprio Yahuá, Mariá, Yahushua HaMashiach, a Torá viva que se fez carne, aquele que falou através da Torá dada no Monte Sinai, para que se observasse a festa de Sukkot. Agora, ele pessoalmente estava ali, em pessoa, vendo a observância de uma ordenança sua. Assim que o cortejo passou, com o clamor nos lábios do salmo: ó Yahuá, salva, te pedimos, Hoshiana. Yahushua se levanta e a sua voz explode num grito, carregado de misericórdia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Yohanan, João 7, do 37 ao 38. Então vamos montar essa cena na cabeça, tá? O Mashiach apoiado nas colunas do templo e gritando, vendo todo esse cortejo, tá? Se alegrando por estar sendo observada essa mitzvah. Ali estava em pessoa aquele de quem os profetas haviam falado.
Ele era o cumprimento de todas as promessas. O Mashiach veio e tabernaculou entre nós. Yohanan, João 1,14. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e azeite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis promessas a David, Isaías e Eshaiahu 55, do 1 ao 3. Através da sua ruach, espírito, que seria derramado em vasos humanos, Yahuwá promete tirar de nós o coração de pedra e nos dar uma nova natureza, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Yahuwá te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Isaías e Eshaiahu 58, 11. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre vossos servos e sobre vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahuwá. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome, Yahuwá, será salvo, porque no monte Sião, e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, assim como Yahuwá prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem Yahuwá chamar. Joel 1, do 28 ao 32, tá? Eu tô correndo aqui para dar tempo, tá? Só mais um instantinho, tá? Caindo aqui. Eu tô lendo rápido para dar tempo da gente fazer da gente ler os textos, tá? Resumo profético da festa de Sukkot, tá? Para nós que cremos no Messias Yahushua, tá? A palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. João, Yohanan 1,14, tá? A palavra habitou, em hebraico é shaham, e significa tabernaculou entre nós, isto é, Yahushua HaMashiach veio em sua primeira vinda para fazer morada no coração daquele que o confessa e o recebe como soberano, como rei e como salvador. O centro da festa dos tabernáculos é Yahushua HaMashiach, o rei de Israel. Chegará a sua segunda vinda, em breve, quando se cumprirá integralmente o que o profeta Zacarias disse, no capítulo 14 de seu livro, nos versículos do 16 até o 21. Todas as nações, todos os anos, subirão a Jerusalém para celebrarem a festa de Sukkot, cabanas, com o dono da festa, o rei Yahushua. Imagina, no milênio, todas as nações subindo até Jerusalém e Yahushua HaMashiach entronizado lá, tá? Recebendo os louvores. É interessante notar, no texto de João, Yohanan 7, do 37 ao 38, que Mashiach deixou para falar no último dia da festa, o sétimo e grande dia, que era o ápice da comemoração, sobre a tremenda e magnífica mensagem que ele, o Mashiach, era a fonte eterna de águas vivas, na qual ninguém mais teria sede. O sétimo dia é também um sinal do milênio. Olha que coisa bonita, tá? Aguardamos, tá? Quando se completarem 6.000 anos, os pés do Mashiach pisarão o Monte das Oliveiras, como diz em Zacarias 14, tá? Inauguraremos o quê? O Shabbat Gadol, o reino milenar, tá? Se iniciará o sétimo milênio. E essa festa, o ponto alto dela será no sétimo dia, Rosh Hashanah Rabbah, tá? Então vamos lá. Podemos imaginar, com base na tradição judaica israelita, em se jogar água sobre o altar de sacrifício do templo, simbolizando não só a purificação, mas também as preces para que houvesse abundância de chuvas no ano novo. As escrituras dizem que Yahushua HaMashiach clamou, isto é, gritou em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto é, ele é a palavra viva, a Torá viva. Paulo, em Efésios 5:25, diz que Israel, que somos nós, precisamos ser sem rugas e sem defeito, por meio da lavagem da água, que é a palavra de Elohim,
Yahushua HaMashiach. Então, assim como os sacerdotes jogavam a água no altar, Mashiach viu aquilo e ele começou a gritar: ei, eu sou essa água viva, tá? Se alguém tem sede, vem a mim e beba, tá? E quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ou seja, Mashiach totalmente conectado com a festa, com as boas tradições do nosso povo. Ele esperou o momento em que os sacerdotes começavam a jogar água e ele estava dizendo em alto e bom som, eu sou essa água viva, tá? Porque essas águas eram tiradas de uma fonte de águas vivas, que era o tanque de Siloé, tá? O tanque de Siloé. Então vamos lá. É muito lindo poder entender e receber estas revelações. Yahushua HaMashiach prepara sua noiva pela lavagem da água, pela sua palavra. A festa de Sukkot, Cabanas, é, portanto, um momento de grande alegria para o corpo do Mashiach, tabernaculando em nós, vindo como rei para nós que somos israelitas e todos os outros povos que são enxertados, tá? São enxertados no povo de Israel, na oliveira que é Israel, tá? Somos nós, o povo de Israel. No qual haverá o Shabbat Gadol, o grande reinado milenar do Mashiach, tá? Então vamos lá. No qual Mashiach reinará com o seu povo de Israel. Urge que o povo de Yahushua HaMashiach tome posse do espírito da palavra, do contexto da relação, dessa relação, tá? Então precisamos entender o quê? Os significados, tá? De todas as festas apontam para o nosso Mashiach Yahushua, especialmente esse período agora que é a conclusão de todas as festas, ou seja, hoje estamos abrindo uma contagem para celebrarmos por 7 dias e no 8º dia Simchat Torah, porque a gente já conta a partir de hoje. Hoje já é o primeiro dia da festa, tá? Então, daqui a 7 dias, será o 8º dia, Shemini Atzeret, tá? Em hebraico, também conhecido como Simchat Torah, tá? Então, vamos lá. Concluindo, celebraremos essa festa por 7 dias. Hoje é Mikra Kodesh, tá? Restrições de Shabbat, tá? No 7º dia, tá? 7º, desmontaremos nossas cabanas. Não é Mikra Kodesh, não é um feriado, as pessoas podem trabalhar, podem fazer fogo, tá? Ou seja, no calendário israelita, tá? Hoje é o dia 15, tá? Do 7º mês, tá? É feriado. E no dia 22 do 7º mês, ou seja, daqui a 7 dias, tá? Também é Mikra Kodesh. É interessante perceber que o 8º dia, Shemini Atzeret, tá? Simchat Torah, a festa da Torá, a alegria da Torá, é uma tipologia também para o Olam Rabá. Depois que acabar o reinado milenar do Mashiach, finalmente vai acontecer a descida do quê? Da cidade Kadosh, o quê? A nova Jerusalém, que vai descer dos céus, enfeitada, ataviada como uma noiva, tá? Então, no final do reino milenar, a nova Jerusalém descerá dos céus, tá? E será inaugurado o quê? O Olam Rabá, no qual serão criados o quê? Novos céus e nova terra, tá? Então vamos lá, Simchat Torah, que vai ser no 8º dia, tá? A festa da alegria da Torá. Yahushua, o Messias, é a palavra de instrução de Elohim. Mashiach é a Torá viva, que se fez carne e tabernaculou entre nós. João e Yohanan 1,14, tá? Então com isso nós concluímos todas as explicações, os resumos que eu precisava fazer para vocês, tá? Por quê? São muitos os textos. Se a gente fosse ficar lendo todos os textos, tá? A gente ficaria aqui um dia inteiro, não seria suficiente, tá? Para a gente ler os textos e comentar. Então achei interessante ler esse resumo, tá? Muita gente está participando já de Sukkot pela 2ª vez, outros pela 3ª, outros pela 4ª e assim por diante, tá? Mas a maioria, talvez, e até muitos que vão assistir esse vídeo, a maioria vai participar pela 1ª vez. Então a gente precisa fazer um resumo da festa. Então a gente fez esse resumo. Hoje nós estamos bem felizes porque estamos celebrando a festa de Sukkot, tá? Lembrar mais uma vez, tá? Essas 4 espécies, elas precisam ficar juntos de nós durante a semana inteira. Só tem um lugar que vocês não vão levar ela da casa, só um lugar da casa. Qual é o lugar? Banheiro. No banheiro, tá? Então vai pro quarto dormir. Todo ano a gente faz isso, tá? A gente vai dormir
tá? Do lado da minha cama tem uma mesinha lá, eu coloco lá do lado, a Mary coloca dela, os meninos colocam deles também, cada um faz isso, tá? Vai almoçar, coloca na mesa, Na vai. época da faculdade a gente levava dentro da A gente mochila. botava dentro da mochila. Dentro da mochila, tá? e ia pra faculdade. Eles fizeram um pequenininho, levaram dentro da mochila, Fizemos tá? O menorzinho. O menorzinho. E levava pra Dentro da mochila, levava pra faculdade. Ninguém entendia nada, né? ninguém Quando a gente abria a mochila. Abria a mochila, né? Então ninguém entendia nada, tá? Então a gente precisa lembrar isso, que Elohim é um Elohim o quê? De audiovisual. Ele está sempre chamando a nossa atenção para as coisas que a gente pode estar vendo, tá? Então, a gente vai ouvir mais alguma canção? Vou perguntar ao pessoal aqui. Vamos lá. Vamos ouvir alguma canção mais? Bom, então a gente vai preparar aqui, tá? Pra gente dançar. E depois vai voltar aqui pra mim pra eu despedir de vocês, tá? Shaftemai mesmo. Shaftemai. Então vai ser o A Shaftemai, gente vai tá? fazer a bênção do abrahar do pão e do vinho. Abrahar do pão e do vinho também antes de terminarmos aqui, tá? Então vamos lá. A tradução dessa música que a gente vai dançar de novo, tá? Tá em Isaías e Yeshayahu 12, capítulo 12, versículo 3, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Só a gente se posicionar. Só a gente se posicionar. A câmera ali, né, Davi? Tu vai Isso. mudar, então a gente vai se preparando aqui. Só um instantinho aqui. Fala que depois a gente passa o Davi, diploma. ajeita aqui só. Tá. Oi? Depois a gente vai passar o diploma. Depois a gente vai passar o É um diploma. passinho que a gente aprendeu mesmo de Israel. Esse passo é o passinho mesmo de Israel. A gente teve que improvisar um pouco aqui porque o espaço estava apertado, tá bom? Mas já é um passo mesmo israelita, tá? Esse passo aí, tá? O Shaftemai, né? Exatamente, o Shaftemai. O Shaftemai. Tá rindo. Então, Que a alegria, né, do Criador possa inundar, né, cada casa. exatamente, Né, tá? que essa festa é uma festa muito alegre, né? Muito alegre. Então, isso que a Mary falou é bem legal. Ou seja, qual a grande mensagem, tá? De Sukkot, tá? Da festa das cabanas. A grande mensagem é habitarmos em cabanas, tá? Lembrarmos que nós somos essas cabanas, somos frágeis, mas nós temos ao nosso lado o nosso Elohim. Lembrar que aquele que criou os céus e a terra, aquele que não cabe nem no universo, nem o universo é capaz de conter o seu esplendor. Ele se esvaziou de todo o seu esplendor, de toda a sua tiferet, de toda a sua Sheriná, conforme nós vemos em Filipenses capítulo 2. Que amor é esse? Eu acho que nós não teríamos esse amor, né? Nós não teríamos esse amor. Paulo, Shaul Hachalia, fala em Romanos 5. Pode ser que alguém ouse morrer por uma pessoa justa. Pode ser, né? Mas Elohim prova o seu grande amor para conosco em que quando éramos pecadores, Mashiach morreu ao seu tempo por nós. Então, Baruch Atah Yahuwah Eloheinu Melech Haolam, que Mashiach veio aqui, apesar de nos ter criado, nossos primeiros pais pecaram, o nosso Elohim estabeleceu o plano da salvação. Ele pessoalmente veio aqui 2000 anos atrás, né? Armou a sua tenda entre nós, como diz em João e Yohanan 1,14, tabernaculou, armou a sua tenda aqui entre nós, na sua primeira vinda, nos deu o presente, tá? O penhor da rua, tá? O casamento israelita, o noivo sempre tem que dar um presente para a noiva, tá? Mashiach como noivo, ele deu o presente para nós que somos o povo de Israel, ou seja, Rua HaKodesh, como foi relatado em Atos, Masei Hashilihim, capítulo 2, o penhor, tá? Da promessa, e aguardamos a segunda vinda de Mashiach, em que ele transformará essa nossa cabana, tá? Esse nosso corpo que é frágil, que é corruptível. Um dia nós teremos um corpo incorruptível, cada um de nós, tá? Seremos transformados, e que a alegria de Yahuwah, conforme vemos em Neemias, tá? Em Nehemiah, é relatado por Neemias, a alegria de Yahuwah é a nossa força, tá? Então que a alegria do Criador inunde cada família, tá? Seja qual for a luta, qual for a tristeza que cada família esteja passando, tá? São dias de alegria, de simha, tá? Que a alegria do Criador possa inundar todas as famílias. Para nós é uma honra estarmos caminhando com todos vocês, celebrarmos com todos vocês. Juntos somos o povo de Israel, e que possamos entender isso, tá? Mashiach virá a segunda vez e vai armar novamente a sua tenda no nosso meio. Ele vai tabernacular conosco durante todo o reino milenar e durante toda a eternidade, o Olam Rabá, tá? Então vamos lá, vamos fazer Abrahá agora? É isso? Vamos lá? O pão e do vinho. Só um instantinho que a gente está preparando aqui o Kiddush, tá? Olha, hoje é a ralá da nossa irmã Jessie, né? Foi a Jessie que fez, não foi? Então olha aqui, vou mostrar aqui pro pessoal, tá bom? Olha aqui, ó.
as duas halot, tá? O plural de halá, né? Halot aqui, ó. Lembrar que das duas casas de Israel, tá? Olha que bênção, tá? Olha aqui. A halá que a nossa irmã Jessie fez. Então ficou muito bonita, deve estar uma delícia, né? Que tá todo mundo doido para provar, né? A gente vai estar comendo essa halá deliciosa e a gente vai fazer a brahá, tanto da halá quanto o fruto da vide, tá bom? Então vamos lá. Pode ser o vinho, pode ser suco de uva, tá bom? Então vamos lá, só um minutinho, tá bom? Só um minutinho. Nas suas casas vocês podem enchendo também as taças, tá? Quem tiver o vinho ou suco de uva, tá bom? Pode estar enchendo, é o momento de pegar a halá, quem fez, tá bom? Para fazer a brahá, tá ok? Então que sejam dias de alegria, tá? Na vida de todos vocês. Nós que somos do povo de Israel, nós estamos muito felizes em podermos celebrar as festas do nosso Elohim, tá? Então um milagre muito grande. Isso que está acontecendo agora foi anunciado por praticamente todos os profetas, tá? Israel voltaria nos últimos dias, se voltaria a Yahuá de todo o coração, de toda a alma e com todo o seu entendimento e com toda a sua força. É o que temos visto acontecer nesses últimos dias, tá? Ao ponto de mesmo as autoridades em Israel estarem assim estarrecidas com isso que vem acontecendo no mundo inteiro, ou seja, o retorno das tribos perdidas, tá? Então sabemos que o nosso Elohim, com certeza que é o nosso Pai nos céus, ele está muito feliz vendo o retorno das suas tribos, das 12 tribos de Israel, as duas casas, Yahudá e Efraim. Vamos lá? Peraí, só um minutinho. Só um instante. Tá gravando. Vamos lá. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam borei peri hagafen veshalach Yahushua Meshiheinu et gafen emet beshem Yahushua HaMashiach Amam. Bendito sejas tu, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira e enviaste Yahushua, nosso Messias, a videira verdadeira, em nome de Yahushua, Messias. Amam. Amam. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam Hamotzi lehem haaretz veshalach Yahushua Meshiheinu et lechem hachaim beshem Yahushua HaMashiach. Amam. Bendito sejas tu, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra e enviaste Yahushua, nosso Messias, o pão da vida. Em nome de Yahushua, o Messias. Amam. 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 Então, todos em suas casas podem ficar à vontade, tá? Para estarem tomando suco de uva, tá? O vinho, comendo o pão, tá? Vou passar aqui para todo mundo, tá? Passando aí. Só um instantinho. Então, pessoal, nós estamos indo para a conclusão, tá? E a gente já fica com saudade de vocês, mas que hoje é apenas o primeiro dia, tá? Que durante esses 7 dias possamos nos alegrar, tá? Sempre lembrar disso, tá? Quando vier algum pensamento de tristeza, que a gente venha rebater, tá? Lembrar que as escrituras dizem que a alegria de Yahuwá é a nossa força, tá? É uma mitzvah. Existe uma história bem conhecida em Israel, que uma pessoa chegou para um rabino e falou assim: eu tô triste, tal, que não sei o que, ficava triste. Aí o rabino chegou para essa pessoa e falou assim: mas você sabia que é uma mitzvah, é um mandamento você ficar alegre, você ficar feliz? E o que acontece? Tão somente por aquela pessoa entender que era uma mitzvah, ela conseguiu ficar feliz, alegre. Então que venhamos entender isso, tá? Nós não temos a escolha, é uma mitzvah, é um mandamento nos alegrarmos. Nós temos que arrumar o jeito, tá? O que diz o profeta? Trago à memória o quê? Aquilo que pode me trazer o quê? Esperança, tá? Então não são dias para ficar alimentando caraminhola na cabeça, pensando em coisas tristes e tal. Não é tempo disso, tá? Nenhuma época do ano é. Muito menos essa época. Então é uma época de alegria. Quando alguém
por acaso pensar em ficar triste, começa a se lembrar de todas as misericórdias, as bondades que o Criador estendeu sobre a sua vida. Olha para o seu lado, para as pessoas que estão em volta de você, olhe para você, você é um israelita, é uma israelita que está fazendo techuvá, conhece a Torá, conhece o Messias, tá? Olhe para a sua família que o Criador te deu, tá? Olhe para as coisas que o Criador tem cercado você de bênçãos infinitas, tá? A cada dia Ele concede mais um dia de vida, então que venhamos nos alegrar durante esses 7 dias, tá? Vou pedir a Rosemary para escolher uma pessoa para fazer uma tefilá, tá? Para a gente estar terminando, tá bom? Pode ser a moça lá da França. Ah, então tá. Vamos pedir a nossa irmã Yassi, tá bom? A nossa irmã Yassi, a nossa irmã Ioná, então, para estar fazendo uma tefilá por nós, tá? Tá ligando aí, Mary? Tá ligando. Alguém vai ligar? Não, deixa eu pegar aí meu telefone. Então, a nossa irmã Yassi Ioná, nós vamos pedir que ela faça uma tefilá, tá? Agradecendo a Elohim. Eu vou virar para Jerusalém, tá? Pra lá. Oi, shalom, irmã. Tudo bom? Alô? Shalom, como é que vai a família aí? Tudo bem? Tudo, irmão. Amã. Tudo bem, sim. Amã. Então fica à vontade, irmã, e faz uma tefilá por todos nós, tá bom? Por favor. Ah, tá bom, tá bom. Yahuá de Sevaota de Israel, diante da tua presença nós estamos, no Soravá, numa só Emuná, no Sourua. Neste dia de Sukkot, eu quero te agradecer, Pai, mesmo eu longe, e os meus irmãos no outro país, no Brasil e eu aqui na Europa, mas eu sei que os teus olhos estão sobre nós. Você conhece o nosso deitar, o nosso levantar, você conhece o desejo de cada coração de estar junto nesta festa tão maravilhosa. Pai, eu sei que tu estás comigo, tabernaculando no meu coração. Abacadosh, eu te agradeço por esse estudo tão maravilhoso de Sukkot e por todos os irmãos pelos 4 cantos da terra que estão festejando esta festa tão maravilhosa. Pai amado, nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós te louvamos de todo o coração, Abacadosh e Yahuá de Sevaota de Israel, por cada um que está festejando esta festa, porque nós sabemos que no Olam Rabá nós vamos estar em tabernáculo contigo, Mashiach. Todarabá por tudo, por esta festa que vai continuar e Todarabá por cada vida de cada irmão. Abençoa neste dia, abençoa a família do Moré, Yosef Ben Levi, seus filhos, sua esposa, e por este Aravá tão imenso, Pai. No nome de Yahushua HaMashiach de Israel, te peço e te agradeço. Amã. 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 Todarabá, irmã. Obrigado, irmã Ioná. Todarabá. Amã. Obrigado, irmã. Hag Sameia. Um abraço aí na irmã Meire, tá? E nos irmãos. Shalom para todos. Amã. Shalom. Hag Sameia. Todarabá, tá? Hag Sameia. Hag Sameia. Todarabá. Amã. Então, pessoal, a gente já vai ficando com saudade de vocês, tá bom? Então, que essa festa continue na casa, na família de cada um de vocês, tá? É o momento da família estar junto, já é o ano inteiro, mas muito mais nessa festa, tá bom? Então, nós louvamos a Yahuá pela vida de cada um de vocês. Então, Hag Sukkot Sameach para todos vocês. Vou pedir o pessoal para no 3 aqui, falar bem forte. No 3, mas 3 vezes, tá? 1, 2, 3, uma vez. 1, 2, 3, uma vez, mais outra, tá? Vamos lá, então vamos lá. No 3, Hag Sukkot Sameach, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Hag Sukkot Sameach. 1, 2, 3. Hag Sukkot Sameach. 1, 2, 3. Hag Sukkot Sameach. Hag Sukkot Sameach para todos vocês, pessoal, tá? Vive o povo de Israel, tá? Ame Israel Rai. Todarabá, a gente agradece a presença de cada um de vocês, tá? Hag Sukkot Sameach. Shalom para todos vocês. Que o Mashiach Yahushua esteja tabernaculando com cada um dos irmãos e das irmãs durante todos os dias da festa de Sukkot, tá bom? Amém.